Nesta manhã de domingo, 22 de setembro, quando nós celebramos o 25º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de domingo, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo dom da nossa vida e mais uma vez diante desta palavra, desta página do Evangelho de São Marcos, onde Jesus continua ensinando os seus discípulos e, claro, continua ensinando a cada um de nós. Que bom que logo pela manhã nós temos esta oportunidade de aprendermos com Jesus. Louvado seja Deus por esta oportunidade que nós temos de logo de manhã poder escutar e meditar a palavra do Senhor, o Evangelho do dia. Claro, Jesus continua ensinando os seus discípulos percorrendo e atravessando a Galileia. Jesus aproveita para que nesta caminhada ele possa ensinar os seus discípulos. Ensinar porque ele precisa escolher dentre esses os apóstolos, que depois vai dar continuidade à sua missão. E eles precisam entender que o reino de Deus não é igual ao reino deste mundo. Mas é difícil ainda para os discípulos poderem compreender isso. Jesus, nesta caminhada, ele vai falando de tudo aquilo que lhe vai acontecer. Fala da sua vida terrena, desta vivência e convivência entre nós, nesse tempo que ele passou no mundo como verdadeiro Deus, mas também como verdadeiro homem. E Jesus fala da sua paixão, da sua morte, mas Jesus também fala da sua ressurreição. Mas os discípulos ainda não estavam preparados e não conseguiam entender. Veja, enquanto Jesus caminhando com eles estavam ensinando, eles estavam discutindo quem seria o maior.
Jesus estava falando do reino dos céus e os discípulos preocupados com o reino da terra. Jesus falando das coisas celestes e os discípulos discutindo as coisas terrestres. E nos recorda o Evangelho de que quando Jesus chegou a Cafarnaum com eles, pergunta para eles o que eles estavam discutindo. Queridos ouvintes, ainda ontem nós falávamos disso, não é? Que Jesus nos conhece por dentro e por fora. Nós somos capazes de enxergar o exterior, mas Jesus conhece o nosso coração. E Jesus sabia bem do que eles estavam discutindo e o que eles pensavam a respeito do reino. Eles esperavam um reino poderoso, onde Jesus pudesse sentar no trono, e eles discutiam quem sentaria à direita ou à esquerda, quem ocuparia tal cargo e quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, então, pega uma criança, traz para perto de si e diz assim: quem quiser ser o maior deve ser como uma criança, deve ser pequeno, porque o reino dos céus é dos pequenos, de quem se faz humilde. Se alguém quer ser o primeiro, disse Jesus, na segunda parte do versículo 35, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Precisamos colocar isso, trazer presente na nossa mente, no nosso coração e, claro, na nossa vida. Quem quiser ser o maior deve ser o menor e aquele que serve. Queridos ouvintes, o ser grande no reino dos céus é servir. Quem quiser trabalhar no reino dos céus, quem quiser acompanhar Jesus nesta caminhada onde ele nos ensina, é preciso servir. Na igreja, no reino, quem tem status é o menor e aquele que serve. Não nos enganemos com aqueles que querem ter status de mais curtidas, de maior número de seguidores. Não é este o maior no reino dos céus, se não for aquele que serve. Eu posso ter 1 milhão de seguidores e ser grande no reino dos céus? Posso. Se eu, na humildade, servir, eu sou considerado grande no reino dos céus. Se for como os discípulos que estão procurando somente status neste mundo, não será de maneira alguma o maior no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. E acolher esse reino de Deus, diz Jesus, é acolhendo como alguém que acolhe uma criança, acolhe o pequeno, acolhe o humilde. E diz Jesus: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E ainda mais, quem acolhe uma criança, acolhe Jesus, e quem acolhe Jesus, acolhe o próprio Deus, aquele que o enviou. Peçamos a Jesus que dê a cada um de nós a humildade, a sabedoria, a pequenez, que saibamos reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Que sejamos humildes para reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Mestre porque Ele ensina. Eu sou discípulo porque eu aprendo de Jesus. E posso também ser um missionário onde eu vou compartilhar aquilo que eu aprendi de Jesus. Nós estamos todos os dias rezando pelas vocações na igreja. Rezar para que
estes que são chamados, que sentem o chamado, sejam humildes e possam compreender que servir a Deus, ser pequeno, é pertencer a este grande reino que Jesus chamou o reino de Deus ou o reino dos céus. Quem quiser ser grande, seja o menor e aquele que serve a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.